todo esse processo. Não necessariamente uma queixa de ensino-aprendizagem, mas era a escola buscando o conselho tutelar para solicitando ajuda, auxílio e denunciando situações que aconteciam na vida de crianças e adolescentes. E aí, então, no mestrado, eu fiz uma pesquisa buscando entender, né, a relação entre escola, conselho tutelar e justiça. Acabei percebendo que boa parte da demanda do conselho tutelar era a partir de uma queixa da escola, era a escola que solicitava o conselho tutelar para avaliar uma situação, para avaliar não, para acompanhar a vida de crianças e adolescentes, por N motivos, mas geralmente não era violação de direitos. Então tinha, claro, uma questão tipo de evasão escolar, de faltas frequentes à escola, mas tinha também o uniforme grudadinho, o comportamento inadequado e coisas nesse sentido. E aí, o Uhum. que que acontecia, né? Quando o conselho tutelar ele recebe uma queixa, ele busca, então, ver o que é que está acontecendo com essa criança, né? E aí tem toda a questão do Estatuto da Criança e do Adolescente, que tem as medidas protetivas em favor de crianças e Sim. adolescentes. Dessas medidas, você vai ter lá desde uma advertência até o encaminhamento da criança e dos familiares para programas no serviço de saúde, assistência social, até, em último caso, a suspensão do poder familiar e a destituição do poder familiar, que aí é a questão mais grave. Geralmente a criança aí Uhum. é acolhida, é retirada da família, colocada em acolhimento institucional ou familiar, e nesse momento começa toda uma avaliação e um acompanhamento para ver se ela pode voltar para a família ou se é uma situação de destituir o poder familiar e encaminhar essa criança para adoção. Mas sempre me incomodou muito porque é só a pobreza que é judicializada. E você não encontra na Justiça da Infância e Juventude, pelo menos em 13 anos de atuação, eu nunca acompanhei uma situação de classe média ou de gente Sim. rica, então nunca, né? É sempre a pobreza que é judicializada. E aí sempre tinha o discurso da negligência familiar envolvido. Então, a criança está em situação de violação de direitos porque a família é negligente. Entendi. Aí fui no doutorado, então, estudar a negligência familiar. E estou contando tudo isso por quê? Porque foi estudando a negligência familiar que eu me deparei com toda a questão da desigualdade Aham. social e da desigualdade de gênero, especialmente, que é o que eu me propus a trabalhar aqui com vocês. Então, a gente tem uma íntima relação entre a infância, as mulheres e o sistema de justiça, tá? Deixa eu só. O meu WhatsApp que tá ligado, É, eu vou. foi, acho que foi o meu aqui, eu fechei já. Ah, não, Né? acho que foi o seu. Não, o meu tá ligado aqui, daí eu vou te desligar para não ficar fazendo barulhinho aqui. Então, e foi no doutorado, estudando, porque aí eu fui obrigada, se eu quero estudar negligência familiar, quero discutir negligência familiar, obviamente eu preciso discutir família. Eu preciso Uhum. entender o que que é a família brasileira, essa instituição. E aí fui, então, buscar, a partir do materialismo dialético, a história dessa família no Brasil, e é aí que eu fui me deparando com coisas que eu não tinha muita noção, né? Mas basicamente a gente vai encontrar na instituição familiar, na organização familiar, uma desigualdade que ela é uma expressão da desigualdade social da sociedade capitalista, e ela vai, no seio familiar, a gente vai reproduzir essas desigualdades. E a questão da mulher, de gênero, é fundamental para essa reprodução. Então, quando eu comecei a discutir desigualdade de gênero ali no Insta e tal, é porque tem a ver com todo esse movimento, sabe? E me propus a fazer esse mini curso, porque hoje eu entendo que atuar na área da criança e do adolescente, atuar por exemplo, num CRAS, num CREAS, que são serviços onde a gente tem boa parte de profissionais da psicologia atuando nos dias de hoje, essa atuação, ela é uma atuação rasa, vazia, se não houver essa leitura
histórica e social da família. Até porque, vamos pensar na política de assistência social, não só na política de assistência, mas o sistema de garantia de direitos de crianças e adolescentes, mas ali na política de assistência, mais especificamente, tem toda a questão da centralidade na família. E aí, para mim, isso é uma outra contradição, né? Porque é uma política que visa a superação de vulnerabilidades e de todas as expressões da desigualdade da questão social, mas o foco fica na família, recai sobre a família. Então, é basicamente Sim. como se a gente dissesse assim: olha, tem toda uma produção de desigualdade, mas a gente vai resolver isso fortalecendo vínculos familiares. Não tem contrassenso maior do que esse, não que a gente não deva ter atenção às famílias, não que a gente não deva buscar o fortalecimento dessa instituição, mas é no mínimo ingênuo a gente achar que trabalhando a família, que é o tema, né? O discurso, trabalhar a família, vai resolver aquilo que coloca a família nessa situação. Então, basicamente, a gente está num estado de desproteção social e a família é responsabilizada por exercer a proteção da sua prole. A família que é desprotegida socialmente é responsabilizada quase que única e exclusivamente por esse processo todo de proteção. E na Constituição, no Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente vai ver coisas que, por exemplo, é definido que é a família, a sociedade e o Estado que devem garantir. Mas, no fundo, é só a família que está sendo colocada nessa posição de cuidados. E uma família, como eu já falei, que é desprotegida socialmente. Então, é nesse contexto, é daí que veio toda essa discussão na minha pesquisa e que eu entendo que é necessário a gente olhar para isso e compartilhar, porque são coisas que estão amarradas. Eu sempre falo que justiça, saúde mental e educação andam de mãos dadas já há muitos anos, mas sempre numa perspectiva higienista, sempre numa perspectiva punitiva e a família está ali, a família sendo a instituição que mais reproduz violências e violações de direitos, ela ela está ali nessa contradição de que é a instituição que, digamos assim, socialmente tem a função de proteger, mas ao mesmo tempo é a que mais reproduz violências e violações de direitos contra crianças e contra mulheres. Tanto é que a gente precisa ter lei, como, por exemplo, a Lei Maria da Penha, uma lei que trata de violência doméstica. Isso é só uma denúncia. Se eu preciso, numa sociedade, ter uma lei para violência doméstica, isso quer dizer que no âmbito doméstico, e não que doméstico seja igual à família, mas tem uma relação íntima ali, mas quer dizer que nesse âmbito doméstico a gente produz e reproduz muitas violências. E aí, então, para entender essas violências, eu preciso entender, obviamente, que família é essa, que instituição é essa, e eu fui buscar isso numa perspectiva histórica, cultural, na perspectiva materialista dialética, né? E é onde eu encontrei a questão da desigualdade. Então, só para introduzir um pouco aí da nossa conversa, dessa temática.